Capítulo 6. Como fazer as pessoas gostarem de você à primeira vista. Eu estava esperando na fila para enviar uma carta aos Correios em Nova York, quando reparei que um funcionário parecia entediado com o trabalho: pesar envelopes, entregar os selos, dar o troco, emitir recibos. A mesma rotina monótona dia após dia, sabe-se lá por quanto tempo. Eu disse a mim mesmo: vou fazer esse rapaz gostar de mim. E é óbvio que para isso devo dizer algo gentil, não sobre mim, mas sobre ele. Em seguida, perguntei a mim mesmo: o que posso admirar nele com sinceridade? Às vezes essa pergunta é difícil de responder, sobretudo quando lidamos com desconhecidos. Nesse caso específico, porém, foi fácil. Vi de imediato algo que admirei profundamente. Enquanto ele pesava meu envelope, comentei entusiasmado: eu daria tudo para ter uma cabeleira como a sua. Ele levantou os olhos meio assustado, o rosto se abrindo num sorriso, e modesto disse: antigamente ela era muito melhor. Então eu falei que mesmo que os dias de glória tivessem passado, a cabeleira dele continuava sendo fantástica. Ele ficou radiante. Tivemos uma conversa breve e agradável, e a última coisa que ele me disse foi: muitas pessoas já elogiaram meu cabelo. Aposto que naquele dia ele saiu para almoçar caminhando nas nuvens. Aposto que foi para casa naquela noite e contou para sua esposa. Aposto que se olhou no espelho e disse: é mesmo uma bela cabeleira. Tempos depois contei essa história em público e um homem me perguntou: o que o senhor queria dele? O que eu queria dele? Se somos tão egoístas a ponto de não podermos irradiar um pouco de felicidade e fazer um pequeno elogio sem querer nada em troca, então merecemos o fracasso. Eu queria sim alguma coisa daquele sujeito, queria algo de valor inestimável e consegui. Obtive o sentimento de ter feito algo por aquele homem sem que ele fosse capaz de retribuir. Esse é um sentimento que cresce dentro de nós e permanece na memória por muito tempo. Existe uma lei fundamental na conduta humana. Se obedecermos a ela, raramente teremos problemas na vida. Na verdade, se obedecermos a essa lei, teremos inúmeros amigos e uma felicidade constante. Mas no exato momento em que a violamos, arranjamos problemas. A lei é a seguinte: sempre faça com que o outro se sinta importante. O já mencionado John Dewey dizia que o desejo de ser importante é a mais profunda necessidade da natureza humana. E William James dizia: o mais profundo princípio da natureza humana é a ânsia de ser reconhecido. Conforme destaquei antes, essa ânsia nos diferencia dos animais. Essa premência é responsável pela própria civilização. Há milênios, os filósofos vêm especulando sobre as regras dos relacionamentos humanos, e de todas essas especulações desenvolveu-se apenas um preceito fundamental. Ele não é novo. Na verdade, é tão antigo quanto a própria história. Zoroastro o ensinava a seus seguidores na Pérsia 2.500 anos atrás. Confúcio o pregava na China 2.400 anos atrás. Lao Tse, fundador do taoísmo, o ensinava a seus discípulos no Vale do Han. Buda pregava sobre o assunto à margem do sagrado rio Ganges 500 anos antes do nascimento de Cristo, e os livros sagrados do hinduísmo ensinavam 1000 anos antes. Jesus promoveu os mesmos ensinamentos nas colinas pedregosas da Judéia há mais de 19 séculos e resumiu tudo em um pensamento, provavelmente a regra mais importante do mundo: fazei aos outros aquilo que quereis que vos façam. Você quer a aprovação das pessoas, quer que reconheçam seu verdadeiro valor, quer se sentir importante no seu mundinho. Não quer ouvir bajulações baratas e falsas, apenas elogios sinceros. Quer que os amigos e colegas de trabalho sejam, como disse Charles Schwab, calorosos ao demonstrar reconhecimento e pródigos nos elogios. Todos nós queremos. Portanto, vamos obedecer à regra de ouro e dar aos outros o que gostaríamos de receber. Como? Quando? Onde? A resposta é: o tempo todo, em toda parte. Por exemplo,
Pedi à pessoa no balcão de informações do Radio City Music Hall o número do escritório de Henry Solvay. Com um belo uniforme, o funcionário se orgulhava do modo como distribuía conhecimento. Com voz clara e distinta, ele respondeu: Henry Solvay, pausa. 18º andar, pausa. Sala 1816. Corri para o elevador, parei, voltei e disse: Quero lhe dar os parabéns pela maneira esplêndida de responder à minha pergunta. Você foi muito claro e preciso. Respondeu como um artista, isso não é comum. Com um grande sorriso de prazer, ele me disse por que fazia as pausas e exatamente por que cada frase era dita daquela maneira. Minhas poucas palavras lhe encheram um pouco mais o peito, e enquanto subia para o 18º andar, tive a sensação de ter aumentado um pouquinho a soma total de felicidade humana naquela tarde. Não é preciso esperar ser nomeado embaixador da França ou presidente do comitê de piquenique do seu bairro para pôr em prática a filosofia de valorização. Com ela é possível fazer mágica quase todos os dias. Se, por exemplo, a garçonete aparecer com purê de batata quando você pediu fritas, diga: Desculpe incomodar, mas prefiro fritas. É provável que ela responda, sem problema algum, e troque o acompanhamento simplesmente porque você foi respeitoso. Pequenas frases que demonstram gentileza, como desculpe incomodar, você faria a bondade de, por gentileza, seria um incômodo e obrigado, azeitam os mecanismos da monótona engrenagem do dia a dia. Além disso, são sinal de boa educação. Vejamos outro exemplo. Os romances de Hal Caine foram best-sellers no início do século XX. Milhões e milhões de pessoas leram seus livros. Ele era filho de um ferreiro. Estudou, no máximo, por 8 anos. Mas quando morreu, era um dos autores mais ricos de sua época. Caine adorava sonetos e baladas. Por isso, devorou toda a poesia de Dante e Gabriel Rossetti. Chegou a escrever um ensaio para louvar as realizações artísticas de Rossetti e enviou uma cópia para o próprio autor. Rossetti ficou encantado. Qualquer jovem que tenha uma opinião tão exaltada a respeito da minha capacidade deve ser brilhante, provavelmente pensou Rossetti. Assim, o poeta convidou o filho do ferreiro a se mudar para Londres e trabalhar como seu secretário. Foi uma guinada na vida de Hal Caine, pois em seu novo posto, ele conheceu os grandes nomes da literatura de seu tempo. Beneficiando-se dos conselhos dessas pessoas e inspirado pelo encorajamento delas, Caine se lançou numa carreira que inscreveu seu nome no panteão da literatura. Sua residência no Castelo de Griba, na ilha de Man, tornou-se uma meca para os turistas de todos os cantos do mundo e ele deixou uma herança multimilionária. No entanto, quem sabe, Caine poderia ter morrido pobre e desconhecido se não tivesse escrito um ensaio expressando sua admiração por um homem famoso. Esse é o poder do elogio sincero e de coração. A vida de muitas pessoas poderia sofrer profundas mudanças se tivessem alguém que as fizesse se sentirem importantes. Para me ajudar a nunca esquecer essa regra, fiz um cartão onde está escrito "Você é importante", que mantenho na frente da sala de aula para que todos vejam e para me lembrar que todos os meus alunos são igualmente importantes. A verdade nua e crua é que quase todas as pessoas que você conhece se sentem superiores a você de algum modo. E uma forma garantida de chegar ao coração delas é deixar que percebam sutilmente que você reconhece essa importância com sinceridade. Lembre-se do que disse Emerson: todo homem que encontro é superior a mim de algum modo, e nesse particular, aprendo com ele. O patético dessa situação é que muitas vezes aqueles que têm menos motivos para ter esse sentimento de realização inflam o próprio ego com estardalhaço e presunção. Como disse Shakespeare, o homem orgulhoso, vestido pela mínima autoridade, lança mão de truques tão baratos que fazem os anjos chorarem. Vou contar como empresários que frequentaram meus cursos aplicaram esses princípios e obtiveram resultados impressionantes. Vejamos o caso de um advogado de Connecticut, que prefere omitir o nome por questões familiares. Pouco depois de começar a frequentar nossas aulas,
o Sr. R. foi de carro até Long Island, acompanhado da mulher, para visitar alguns parentes dela. A esposa o deixou conversando com uma tia idosa e correu para visitar sozinha alguns parentes mais jovens. Poucos dias depois, aquele homem deveria fazer uma apresentação sobre o modo como aplicava os princípios do reconhecimento. Por isso, achou que poderia ter uma experiência válida conversando com aquela senhora. Assim, ele observou a casa inteira à procura de algo que pudesse admirar com sinceridade. Esta casa foi construída por volta de 1890, não foi? Perguntou ele. Foi sim, respondeu a senhora. Foi exatamente o ano de construção. Lembra a casa onde nasci? É linda, bem construída, espaçosa. Sabe, não se constroem mais casas como esta, falou ele. Tem razão. Hoje em dia os jovens não ligam mais para as casas bonitas. Tudo o que querem é ter um apartamento pequeno e sair por aí em seus automóveis. Esta aqui é uma casa dos sonhos, disse ela, a voz vibrando com as boas lembranças. Foi construída com amor. Meu marido e eu sonhamos com ela durante anos antes de construí-la. Não contamos com um arquiteto, planejamos tudo sozinhos. Ela mostrou toda a casa para o Sr. R., que expressou sua sincera admiração pelos lindos tesouros que ela colecionara em suas viagens e prezara durante a vida inteira. Chales de lã, um antigo serviço de chá inglês, porcelana Wedgwood, camas e cadeiras francesas, pinturas italianas e cortinados de seda que haviam pertencido a um castelo francês. Depois de apresentar a casa, ela levou o Sr. R. até a garagem. Lá havia um automóvel Packard, praticamente novo, com as rodas sobre blocos. Meu marido comprou este carro para mim pouco antes de falecer, explicou ela em voz baixa. Desde que ele morreu, nunca mais o usei. Percebi que você aprecia coisas boas, por isso vou lhe dar este carro de presente. Hein? Não, isso é demais para mim. Agradeço sua generosidade, claro, mas eu jamais poderia aceitar. Não sou seu parente de sangue, tenho um carro novo e a senhora tem vários parentes que adorariam ter este Packard. Parentes, exclamou ela. Sim, tenho parentes que só estão esperando que eu morra para conseguir o carro, mas não vão ficar com ele. Se não quiser dar o automóvel a eles, pode vendê-lo facilmente para um negociante de carros usados. Vender? Acha que eu venderia este carro? Acha que eu suportaria saber que desconhecidos estão andando com este carro para cima e para baixo, com o carro que meu marido comprou para mim? Eu jamais sonharia em vendê-lo. Ele é seu. Você sabe apreciar o belo. O homem tentou evitar ficar com o automóvel, mas percebeu que estaria ferindo os sentimentos da idosa e acabou aceitando. Sozinha num casarão com seus chales, antiguidades francesas e lembranças, aquela mulher estava ávida por um pouco de reconhecimento. No passado, tinha sido jovem, bela e requisitada. Tinha construído uma casa cheia de amor e colecionado itens de toda a Europa para embelezá-la. Naquele momento, sentindo-se solitária e isolada, ela ansiava por um pouco de calor humano, por um apreço genuíno, mas não recebia isso de ninguém. Assim, quando encontrou o que desejava, como um oásis no meio do deserto, sua gratidão não poderia ser expressa adequadamente de outra forma que não fosse presenteando o homem com seu querido Packard. Não importa até que ponto seja importante ou bem-sucedido, ninguém é imune ao prazer de ter alguém que se interessa por nós como pessoas, como Donald M. McMahon, superintendente da Lewis & Valentine, empresa de paisagismo de Rye, Nova York, pode atestar. Pouco depois de ter comparecido à palestra sobre como fazer amigos e influenciar pessoas, eu estava cuidando do paisagismo da propriedade de um famoso jurista. O proprietário apareceu para me dar algumas instruções sobre os locais onde eu queria canteiros de rododendros e azaleias. Em determinado momento eu disse: "Juiz, o senhor tem um belo hobby. Estou admirado com seus lindos cachorros.
Soube que todos os anos o senhor conquista muitas fitas azuis na exposição do Madison Square Garden. McMahon contou que o efeito dessa pequena manifestação de apreço foi notável. O juiz respondeu: "Sim, eu me divirto muito com os cachorros. Gostaria de visitar o canil?" Ele passou quase 1 hora me mostrando os cães e os prêmios recebidos. Chegou a me apresentar os pedigrees e explicou as linhagens responsáveis por tanta beleza e inteligência. Por fim, voltou-se para mim e perguntou: "Tem filhos pequenos?" "Sim, tenho um menino." "Ele gostaria de ter um filhote?" "Ah, sim, com toda certeza, ficaria enlouquecido." "Pois bem, vou dar um filhote para ele." Ele me explicou como alimentar o filhote. Então fez uma pausa e disse: "Você vai esquecer, melhor eu escrever tudo." Ele entrou em casa, datilografou o pedigree e as instruções para a alimentação e me deu de presente um filhote que valia muito dinheiro, além de 1 hora e 15 minutos de seu tempo valioso. Tudo isso porque expressei minha admiração honesta por seu hobby e suas conquistas. George Eastman, famoso fundador da Kodak, inventou o filme transparente que tornou possível o cinema, juntou uma fortuna de $100 milhões e se tornou um dos mais famosos empresários do planeta. No entanto, apesar de todas essas conquistas, ele ansiava por pequenos reconhecimentos, assim como eu e você. Para ilustrar, Eastman estava construindo a escola de música Eastman e o Kilburn Hall em Rochester, Nova York. Quando James Adamson, presidente de uma fábrica que trabalhava com peças de madeira, soube disso, quis receber o pedido de fornecimento das poltronas dos edifícios. Assim, telefonou para o arquiteto da obra e agendou uma reunião com ele. Quando o Sr. Adamson chegou, o arquiteto disse: "Sei que o senhor pretende ficar com a encomenda dos assentos, mas posso lhe garantir que não terá a mínima chance se tomar mais do que 50 minutos do tempo de George Eastman. Ele é muito ocupado e rigorosíssimo com relação a isso. Portanto, conte sua história depressa e vá embora." O Sr. Adamson estava preparado para fazer exatamente isso. Quando foi conduzido ao escritório, viu o Sr. Eastman debruçado sobre uma pilha de papéis na escrivaninha. O homem levantou os olhos, tirou os óculos e caminhou até o arquiteto e o Sr. Adamson, dizendo: "Bom dia, cavalheiros. O que posso fazer pelos senhores?" O arquiteto fez as apresentações e o Sr. Adamson disse: "Enquanto esperávamos, fiquei admirando seu escritório. Adoraria trabalhar num lugar assim. Estou no ramo de revestimento em madeira e interiores e nunca vi um escritório mais bonito em toda a minha vida." "O senhor me fez lembrar de algo que eu havia praticamente esquecido", deu Eastman. "É lindo, não acha? Adorei o resultado na época em que foi construído, mas hoje em dia venho para cá com tanta coisa na cabeça que às vezes passo semanas sem reparar no ambiente." O Sr. Adamson deu alguns passos e passou a mão sobre um painel. "É carvalho inglês, não é? A textura é um pouco diferente da do carvalho italiano." "É", respondeu Eastman, "carvalho inglês importado. Foi selecionado por um amigo que trabalha com madeiras de lei." Em seguida, Eastman mostrou-lhe a sala, fazendo comentários sobre as proporções, as cores, os entalhes em madeira e outros detalhes que ele ajudara a planejar e a executar. Em certo momento, eles pararam diante de uma janela e Eastman, do seu jeito modesto e discreto, apontou para algumas das instituições com as quais estava tentando ajudar a humanidade: a Universidade de Rochester, o Hospital Geral, o Hospital Homeopático, o Lar dos Amigos e o Hospital Pediátrico. O Sr. Adamson parabenizou Eastman calorosamente pela forma idealista de empregar sua riqueza para aliviar os sofrimentos da humanidade. Em seguida, Eastman abriu uma vitrine de vidro que estava trancada e pegou a primeira câmera fotográfica que possuíra, uma invenção comprada de um inglês. O Sr. Adamson fez diversas perguntas sobre as dificuldades que Eastman precisara superar para abrir seu negócio, e o fundador da Kodak
Falou de coração aberto sobre a infância pobre, contando como sua mãe viúva cuidava de um albergue enquanto ele trabalhava num escritório de seguros. O horror da pobreza o assombrava dia e noite, e ele decidiu ganhar o suficiente para que a mãe não precisasse mais trabalhar. O Sr. Adamson estimulou Eastman com mais perguntas e o ouviu atentamente quando o empresário relatava seus experimentos com chapas fotográficas secas. Contou que trabalhava no escritório o dia inteiro e às vezes virava à noite fazendo experiências, tirando breves sonecas enquanto os produtos químicos agiam, às vezes trabalhando e dormindo, sem trocar de roupa por até 72 horas seguidas. James Adamson tinha entrado no escritório de Eastman às 10h15 e fora avisado de que não deveria ocupar mais do que 5 minutos. Mas 1 hora se passou, 2 horas se passaram e eles continuavam conversando. Por fim, Eastman virou-se para Adamson e disse: "Da última vez que fui ao Japão, eu trouxe algumas cadeiras, levei-as para casa e coloquei na varanda. Mas o sol fez a tinta descascar, então outro dia fui até a cidade, comprei tinta e pintei as cadeiras eu mesmo. Quer ver como me saio pintando cadeiras? Venha até a minha casa e almoce comigo, vou lhe mostrar." Depois do almoço, o Sr. Eastman mostrou as cadeiras compradas no Japão para o Sr. Adamson. Não valiam mais que alguns dólares, mas George Eastman, já então um multimilionário, tinha orgulho delas porque ele mesmo as pintara. O valor da encomenda das poltronas chegava a $90.000. Quem você imagina que ficou com o pedido? James Adamson ou algum concorrente? Desde aquele dia até a morte do Sr. Eastman, ele e James Adamson permaneceram grandes amigos. Onde eu e você começaríamos a aplicar essa pedra filosofal do reconhecimento? Por que não em casa? Não conheço outro lugar onde ela seja mais necessária ou mais negligenciada. Seu cônjuge pode ter boas ideias, pelo menos você já pensou assim, senão não teriam se casado. Mas quanto tempo faz que você exprimiu sua atração por ele ou ela? Quanto tempo? Quanto? Mas hoje ou amanhã à noite, surpreenda seu amor com um presente ou jantar especial em seu restaurante favorito. Não diga apenas, eu deveria fazer isso. Faça. Depois, com um sorriso, apresente a seu amor o presente das palavras carinhosas de afeto. Quer saber como se faz para alguém se apaixonar por você? Eis o segredo. É um bom conselho e a ideia não é minha. Tomei emprestada de Dorothy Dix, grande jornalista e colunista. Certa vez, ela entrevistou um polígamo famoso que conquistou o coração e a conta bancária de 23 mulheres. É preciso dizer que ela o entrevistou na cadeia. Quando lhe perguntou a receita para que essas mulheres se apaixonassem, ele disse que não havia truque nenhum. Só era preciso falar com a mulher sobre ela mesma. Essa técnica funciona igualmente bem com os homens. Converse com as pessoas sobre elas mesmas e elas o ouvirão durante horas, dizia Benjamin Disraeli, um dos homens mais perspicazes a assumirem o comando do Império Britânico. Portanto, se quiser que os outros gostem de você, lembre-se. Princípio 6. Faça o outro se sentir importante e seja sincero. Em resumo, 6 formas de fazer as pessoas gostarem de você. Princípio 1. Desenvolva um interesse genuíno pelos outros. Princípio 2. Sorria. Princípio 3. Lembre-se de que o nome de alguém é, para a pessoa, o som mais agradável e mais importante que qualquer idioma. Princípio 4. Seja um bom ouvinte. Encoraje os outros a falar de si mesmos. Princípio 5. Fale sobre assuntos que interessam ao outro. Princípio 6. Faça o outro se sentir importante e seja sincero. Você já está lendo esse livro há bastante tempo. Feche-o agora e comece imediatamente a aplicar essa filosofia do reconhecimento e do interesse pelos outros na pessoa mais próxima e observe a mágica acontecer.